Existe uma profecia milenar gravada em pedra e alma que afirma que uma montanha sagrada se partirá em duas, e o dia em que isso acontecer, nada mais será como antes. Nas antigas colinas que abraçam Jerusalém, ergue-se o Monte das Oliveiras. Por milênios, ele tem sido um guardião silencioso, um observador mudo de séculos de história, de incontáveis orações e de segredos proféticos que aguardam o tempo certo para se revelarem. Mas a Bíblia nos diz que chegará um dia em que esse silêncio será quebrado de forma avassaladora. As Escrituras anunciam que Jesus Cristo retornará, e no exato momento em que seus pés tocarem novamente este solo sagrado, a montanha se partirá em duas. Imagine a cena, não um tremor de terra comum, mas um ato de poder divino que reescreverá a geografia da Terra Santa. Uma gigantesca fratura se abrirá, rasgando a rocha e o solo, criando um vale profundo e largo, onde antes havia uma montanha inteiriça. A fratura dividirá o leste e o oeste, enquanto o chão treme sob a autoridade daquele que retorna. Nesse dia, terremotos poderosos abalarão os muros da Cidade Santa. A poeira dos séculos se erguerá como uma nuvem de fumaça, e os céus não ressoarão apenas com o som do caos, mas com uma mistura de glória e terror. Será o instante em que o eterno invade o tempo, o momento em que o divino irrompe no terreno de uma forma que ninguém poderá negar. Será a hora em que o Rei vitorioso finalmente retomará o seu trono. Diante de uma promessa tão chocante e grandiosa, algumas perguntas se tornam inevitáveis. Qual será, de fato, o destino de Jerusalém e do mundo inteiro quando o rei retornar com poder para julgar? Estamos nós, como indivíduos e como sociedade, realmente preparados para o dia em que o céu e a terra se encontrarão e absolutamente nada mais será como antes? Nesta jornada, vamos explorar em profundidade esta profecia extraordinária. Vamos investigar o dia em que a própria terra se abrirá diante do seu Criador. Um dia de glória indescritível para aqueles que o esperam, mas um dia terrível para seus inimigos e para todos que se recusaram a aceitá-lo em seus corações. Este evento não é apenas sobre um monte se partindo. É sobre a validação de uma promessa, sobre o cumprimento de um plano divino traçado antes da fundação do mundo. Mas para entender por que este lugar e não outro foi escolhido para um evento tão cataclísmico, precisamos mergulhar na alma desta montanha sagrada e descobrir os segredos que ela guarda há milênios. O Monte das Oliveiras não é apenas uma elevação geográfica na paisagem de Jerusalém. É um palco divinamente preparado, um lugar cujo significado transcende as eras. Para compreender a magnitude do evento profetizado, é essencial enxergar esta montanha através de múltiplas lentes: a geográfica, a histórica, a estratégica e, a mais importante de todas, a espiritual. Geograficamente, o monte está posicionado a leste da cidade antiga, atuando como uma espécie de sentinela natural. Com seus mais de 800 metros de altitude, ele oferece uma vista panorâmica e privilegiada de Jerusalém, especialmente da esplanada do templo, onde hoje se erguem o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Separado da cidade pelo profundo vale do Cedron, o Monte das Oliveiras funciona como uma varanda, um ponto de observação de onde se pode contemplar e compreender a complexa tapeçaria urbana e topográfica de Jerusalém. Do ponto de vista militar e histórico, seu valor estratégico foi indiscutível. Ao longo dos séculos, quem controlava o Monte das Oliveiras controlava o acesso oriental a Jerusalém. Exércitos invasores, desde os babilônios aos romanos, usaram suas encostas como ponto de ataque e observação. Caravanas de mercadores e multidões de peregrinos o cruzaram, tornando-o uma testemunha silenciosa de alguns dos mais decisivos eventos da história da região. Batalhas foram travadas em suas encostas, cerimônias foram realizadas e encontros secretos ocorreram, marcando para sempre o curso da história. Mas é na sua dimensão espiritual que o monte revela a sua verdadeira alma. Para o judaísmo, este lugar é sagrado, intimamente ligado à esperança da ressurreição dos mortos. Não é por acaso que um dos mais antigos e reverenciados cemitérios judaicos do mundo
cobre suas encostas, com mais de 150 mil túmulos. A tradição judaica afirma que, quando o Messias chegar, a ressurreição começará ali. Rabinos, profetas e figuras proeminentes do povo judeu escolheram este local como seu último lugar de descanso, na esperança de serem os primeiros a se levantar na redenção final. Para o cristianismo, o Monte das Oliveiras está eternamente ligado aos últimos e mais intensos dias da vida de Jesus de Nazaré. Foi nesta montanha que ele proferiu alguns de seus sermões mais profundos, incluindo a profecia sobre a destruição de Jerusalém. Foi no jardim do Getsêmani, em sua encosta ocidental, que ele se retirou para uma oração agonizante antes de ser traído e preso. E, crucialmente, foi do cume deste mesmo monte que Jesus ascendeu aos céus, um evento que marcou o fim de sua presença física na Terra e deu início a uma espera que já dura 2000 anos. Este não é um lugar comum, é um solo sagrado, escolhido desde a eternidade para ser o cenário de eventos transformadores. Com um solo tão carregado de história e fé, não é de se espantar que o próprio Deus o tenha escolhido para ser palco de sua revelação final. Mas quem foi o homem que há mais de 2500 anos recebeu a ordem de registrar essa visão espantosa? A profecia da Montanha Partida não é uma lenda anônima. Ela foi registrada por um homem específico, em um tempo específico, por uma razão específica. Para desvendar seu significado, precisamos viajar no tempo, para o ano de 520 a.C., e conhecer o profeta Zacarias. O mundo de Zacarias era um mundo de ruínas e esperança frágil. O povo judeu havia acabado de retornar a Jerusalém, após um doloroso exílio de 70 anos na Babilônia. Eles não encontraram uma cidade gloriosa, mas os escombros de seu antigo lar. O Templo de Salomão, o coração de sua fé, era um monte de entulho. A nação estava mergulhada na frustração, no medo e no desânimo. Inimigos o cercavam, zombando de seus esforços para reconstruir. Foi nesse cenário de desolação que Deus levantou a voz de Zacarias, junto com a do profeta Ageu. A missão deles era clara: encorajar o povo a pegarem suas ferramentas, a reconstruir o templo e, mais importante, a reconstruir sua fé nas promessas de Deus. Mas a mensagem de Zacarias não se limitava ao presente. Deus lhe deu visões que iam muito além dos muros que estavam sendo reerguidos. Através de uma série de revelações divinas, Zacarias previu o futuro glorioso de Jerusalém, a primeira e a segunda vinda do Messias e os eventos finais que transformariam radicalmente a história da humanidade. É nos capítulos finais de seu livro que encontramos um bloco de profecias sobre o fim dos tempos, e o capítulo 14 é o ápice dessa revelação. É crucial entender que este capítulo não é uma poesia simbólica ou uma alegoria espiritual. A linguagem, a gramática e a estrutura do texto original em hebraico descrevem eventos concretos, físicos, visíveis e progressivos. Zacarias está narrando uma sequência de acontecimentos que ocorrerão em um momento específico no futuro, no clímax da era atual. Ele serve como um roteiro divino para os últimos dias. Este capítulo é a culminação de tudo o que foi dito antes, nos capítulos 12 e 13, que já descreviam o futuro cerco a Jerusalém, a intervenção sobrenatural de Deus, o arrependimento nacional de Israel e o julgamento das nações. O capítulo 14, então, apresenta em ordem cronológica os passos finais que levarão ao estabelecimento visível do reino de Deus na Terra. Zacarias não descreve apenas um terremoto. Ele detalha uma sequência de eventos que mergulharão o mundo em caos e levarão Jerusalém ao seu limite, um tempo de angústia tão terrível que exigirá a própria intervenção dos céus. Antes que a montanha se parta, o mundo inteiro se voltará contra ela. A profecia de Zacarias começa com uma declaração terrível. Nos últimos dias, o mundo se levantará em uma rebelião aberta contra o propósito de Deus e contra o povo de Israel. Não será um evento improvisado, mas o ápice de uma oposição espiritual, política e militar que culminará em um ataque global e coordenado contra Jerusalém. O profeta é assustadoramente claro. Em Zacarias, capítulo 14, versículo 2, lemos as palavras do próprio Deus: "Pois eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém."
A expressão "todas as nações" não é um exagero. É uma descrição literal de uma coalizão mundial, unificada com o objetivo específico de tomar a cidade e destruir o povo judeu. É o evento que o livro do Apocalipse chama de a Batalha do Armagedon. Mas note um detalhe crucial. É o próprio Deus quem soberanamente permite e coordena esta revolta. Ele usará a fúria das nações como parte de seu plano final de julgamento e redenção para executar seu juízo e revelar sua glória. Não será uma simples guerra territorial, mas o clímax de uma rebelião espiritual contra o Criador. Durante este cerco final, o inimigo terá uma vitória parcial e devastadora. A profecia detalha o sofrimento com uma precisão dolorosa. A cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres violentadas, e metade da cidade irá para o cativeiro, mas o restante do povo não será eliminado da cidade. Será um tempo de angústia sem precedentes, um período de purificação e desespero que o próprio Jesus descreveu em Mateus 24, dizendo: "Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá." O profeta Jeremias se referiu a este período como o tempo de angústia para Jacó, um tempo de sofrimento profundo, mas que também levará a um clamor nacional e a um arrependimento que preparará Israel para finalmente reconhecer seu Messias. A devastação será real, o sofrimento será imenso. Para os que estiverem dentro dos muros de Jerusalém, parecerá o fim de tudo. As forças de todo o mundo, com o seu poderio militar esmagador, estarão às portas e dentro da cidade. A derrota parecerá completa e inevitável. No momento mais escuro, quando toda a esperança parecer perdida e as forças do mundo estiverem prestes a aniquilar a cidade santa, um som ecoará dos céus, e os pés do rei finalmente tocarão a terra. No auge da batalha, quando a cidade santa está de joelhos, o roteiro da história muda drasticamente. A intervenção não será sutil. O próprio Senhor descerá dos céus para lutar. Zacarias descreve: "Então o Senhor sairá e pelejará contra aquelas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras." Esta é uma das afirmações mais literais e poderosas de toda a Bíblia sobre o retorno visível do Messias. A expressão "seus pés estarão firmes" implica uma chegada física, estável e inegável. Não é uma aparição espiritual ou um símbolo, mas um ato concreto. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, colocará seus pés no chão de Jerusalém. E aqui, a Bíblia revela uma simetria divina perfeita. O livro de Atos nos conta que, após sua ressurreição, Jesus levou seus discípulos até o Monte das Oliveiras, e foi dali que ele subiu aos céus. Enquanto os apóstolos olhavam para cima, 2 anjos apareceram e lhes disseram: "Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vocês foi levado para o céu, voltará da mesma forma como o viram partir." A correspondência é exata. Ele ascendiu do Monte das Oliveiras e retornará ao mesmo lugar. O ponto de partida é também um ponto de chegada. Neste momento, a profecia se choca com a ciência de uma forma fascinante. Poderia uma montanha literalmente se partir em duas? A resposta é sim. A região de Jerusalém não é geologicamente estável. Na verdade, o Monte das Oliveiras está localizado na borda de uma das mais ativas e imensas estruturas geológicas do planeta, o Grande Vale do Rift, um sistema de falhas tectônicas que se estende da África até o Oriente Médio. Estudos geológicos modernos, incluindo relatórios da Autoridade Geológica de Israel, confirmaram que o Monte das Oliveiras é atravessado por fraturas e falhas subterrâneas. Ele está literalmente em uma zona de risco sísmico. Para que a montanha se partisse como Zacarias profetiza, seria necessário um terremoto de magnitude colossal, algo que especialistas estimam entre 7,5 e 8,5 na escala Richter, ou até mais. Terremotos dessa força não apenas derrubam prédios, eles alteram a geografia.
Eles movem a terra, criam novos vales e mudam a paisagem de forma irreversível, como vimos em eventos históricos no Alasca em 1964 e no Chile em 1960. A ciência nos diz que o mecanismo para a profecia se cumprir já existe, latente sob o solo sagrado. A Bíblia nos diz qual será o gatilho: a chegada do rei. Será o ato direto e soberano de Deus que causará este evento no momento exato, usando as forças da natureza que ele mesmo criou para assinar seu retorno na face da terra. Mas a divisão da montanha não será um mero espetáculo de poder. Deus, em sua infinita sabedoria, transformará este ato de julgamento em um ato de misericórdia. Um caminho se abrirá onde não havia saída, e o terror dará lugar à salvação. No instante em que os pés do rei tocam a montanha, o poder de Deus se manifesta de uma forma que desafia a imaginação. A terra se abre, o Monte das Oliveiras se racha ao meio, com uma metade se movendo para o norte e a outra para o sul. E no espaço entre elas, um fenômeno geográfico acontece. A profecia diz que se formará um vale muito grande. Não será uma simples fenda no chão, mas um corredor amplo, profundo e transitável, grande o suficiente para a passagem de uma multidão em desespero. E este vale tem um propósito imediato e misericordioso. Zacarias continua dizendo ao povo de Jerusalém: "E vocês fugirão para o vale dos montes." Em meio ao cerco, ao caos e à destruição, quando todas as rotas de fuga estiverem bloqueadas pelas nações inimigas, Deus criará um caminho onde não havia nenhum. O ato de julgamento que parte a montanha é ao mesmo tempo o ato de salvação que liberta o seu povo. O vale será a saída de emergência providenciada pelos céus. Para que entendamos a urgência e o pânico daquele momento, o profeta usa uma memória histórica que aterrorizava seus ouvintes. Ele diz: "Vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá." Este não era um terremoto qualquer. Registros históricos e arqueológicos confirmam que um sismo devastador ocorreu durante o reinado de Uzias, um evento tão traumático que ficou gravado na memória coletiva da nação por gerações, como um dia de terror absoluto. Assim como seus antepassados correram para salvar suas vidas do chão que se abria, o povo de Jerusalém, nos últimos dias, correrá por este vale recém-formado, fugindo da fúria da batalha final. Mas a fuga não é o fim da história, é apenas o prelúdio da vitória. O versículo não termina com o povo correndo, mas com o rei chegando em glória. A passagem culmina com a declaração triunfal: "Então o Senhor meu Deus virá, e todos os santos com ele." Este é o clímax da intervenção divina. A chegada do rei não é solitária. Ele vem acompanhado por seus exércitos celestiais, os santos e os anjos, como descrito no livro do Apocalipse. A fuga do povo não é um sinal de derrota, mas a manobra que os coloca em segurança, para que o rei possa, de uma vez por todas, aniquilar as forças inimigas, encerrar a rebelião humana e estabelecer seu reino de justiça. Este evento extraordinário que altera a própria face do planeta não é um acaso, é a prova final, a assinatura de Deus na história, confirmando uma verdade que ecoa desde o início dos tempos. Chegamos ao fim de mais um vídeo, e eu quero agradecer de coração a você que ficou comigo até aqui. Sua presença é o que dá sentido a este trabalho. Antes de nos despedirmos, quero deixar uma mensagem para você. Lembre-se que as maiores batalhas são entregues aos guerreiros mais fortes. Se você está passando por um desafio, não é um sinal de fraqueza, mas um reconhecimento da força que existe dentro de você. Continue firme, pois cada passo na dificuldade é um passo que te aproxima de uma grande vitória. A sua história não termina na luta, mas na glória que virá depois dela. Se esta mensagem te fortaleceu, se inscreva no canal e ative o sininho
para que possamos continuar crescendo juntos nesta jornada de fé e esperança. E se você gostou e recebe esta palavra em seu coração, deixa um amém nos comentários para confirmarmos juntos o poder desta mensagem. Fique com Deus e até a próxima!